Shalom. Vivemos um tempo de muita soberba, de muita rebelião, rebeldia. Vivemos um tempo de uma geração individualista e muito egoísta. E quando eu falo de geração individualista e egoísta, eu não falo apenas de filhos, de jovens, eu estou falando de pais também. Pessoas que estão mais interessadas no próprio prazer, na própria vontade, no próprio bem-estar, mas não está preocupado em investir tempo num relacionamento familiar, por exemplo. Então, para as pessoas individualistas, egoístas, gera incômodo honrar uma outra pessoa. Gera incômodo honrar o outro, mesmo que o outro seja bom, esteja fazendo as coisas certas. Mas se está numa posição superior de autoridade, temos uma resistência no coração em ter atitudes de honra para com aquela pessoa. No entanto, a palavra de Deus ela nos mostra como deve ser a nossa postura em relação a isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, o verso de número 3, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, cada pessoa considerando o outro superior a si mesmo. Uau, ele não está falando aqui de autoridade constituída. Ele não está falando aqui simplesmente de nós olharmos para aquele como ele tem um cargo, como ele tem uma autoridade que foi delegada a ele, então eu vou considerá-lo e honrá-lo. Ele está dizendo uns aos outros. Então, mesmo aquela pessoa que eu sou superior, no sentido de ter um cargo acima, vamos imaginar, eu sou o chefe, ele é o funcionário, né? Eu sou o gerente, ele é o funcionário. Mesmo nessa situação, eu olho para o outro e o vejo como superior a mim. Sabe por quê? Porque a grande questão está em eu tirar um pouquinho o foco do cargo e olhar para a pessoa. E quando eu olho para a pessoa como criação de Deus, eu vejo que ela é digna de ser honrada, por mais humilde que ela seja. Então, um coração quebrantado diante de Deus é um coração que tem facilidade de honrar, mas o coração soberbo sente incômodo e resiste em honrar outras pessoas. Aliás, lá em Provérbios capítulo 16, verso 18, diz que a soberba ela precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Então, não podemos esquecer que a nossa postura precisa ser uma postura de humildade. Honrar é resultado de um coração humilde. Mas aquele que é soberbo não gosta de honrar, mas a soberba precede a queda. Então, aquilo que nós semeamos, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher nessa vida ou diante de Deus, porque todos havemos de prestar contas das nossas atitudes diante de Deus. Então, nós precisamos entender que tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Se nós semeamos desonra, nós vamos colher desonra. Porque é o processo natural que Deus instituiu. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 6, verso 7, não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. É o que a Bíblia está dizendo. Então, se semeamos desonra, colhemos desonra. Se nós semeamos honra, vamos colher honra. É o processo natural que Deus estabeleceu. Por isso, peça ao Senhor para quebrar no seu coração toda resistência em honrar outras pessoas. Peça ao Senhor para ajudá-lo a vencer toda dificuldade, todo incômodo em honrar os outros, mesmo aqueles que não têm cargo, mas honrar porque são pessoas amadas por Deus. Peça ao Senhor para te dar vitória sobre esses sentimentos mesquinhos e ter um coração humilde que honra e faz com prazer, porque honrando as pessoas que Deus criou, honra o Criador delas.